E aí, quando eu cheguei nas pessoas, eu me dei conta de que as pessoas são o conteúdo. Então eu tenho dito que, seja lá o que eu fizer ou o que eu promover, o recheio disso tudo são as pessoas. Isso às vezes cria um ruído, digamos, no modelo mental de alguns, mas a verdade é que eu fiz associação de pessoas com conteúdo e a partir daí o engajamento. Quando as pessoas sabem para que fazem o que fazem, elas não têm dúvida. E a minha tese na época do pós-graduação, eu estava questionando por que grupos têm assim conflitos ou não se levam bem, sabe? Tem brigas, conflitos, enfim. É porque elas estão quebrando a cabeça em torno daquilo que elas têm que fazer, porque o processo não está claro. E não raras vezes o propósito não está claro. Então elas nem sabem para que fazem o que fazem e saem fazendo qualquer coisa. E aí a confusão se instala e, enfim. Mas o ponto básico, a premissa básica lá atrás era: as pessoas são boas. Então, se está tendo algum problema no grupo, volta nos processos. Boas-vindas a mais um episódio do podcast Líder de Elite. Conversei com Marcelo Lacroix, que se destaca como simplificador de processos e facilitador de mudanças, atuando no desenvolvimento pessoal e cultura organizacional. Ele é especialista em conceitos de engenharia de gente e liderança espontânea. Engenharia de gente é um conceito que se refere a uma abordagem inovadora de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. Busca reconhecer as pessoas e as organizações como sistemas complexos, aplicando princípios simples para melhorar a eficiência, a produtividade e a satisfação no trabalho. O objetivo é criar um ambiente mais relacional, inovador e produtivo, onde as pessoas possam se desenvolver e contribuir para o sucesso da organização. Boas-vindas, Lacroix. É uma alegria imensa ter você aqui no programa. Isso me deixa imensamente feliz. Eu sei que a nossa audiência vai ser abençoada com a nossa conversa hoje, com seus insights, com suas histórias, que são ótimas. E como é de costume, boas-vindas. Quem é o Marcelo Lacroix, pelo próprio Lacroix. Tá contigo, meu caro. Eu casualmente ontem fiz o timeline dos meus personagens. E eu vou contar para ti, Carlos, que não sabe o que eu vou contar agora, mas vai ficar publicado aqui, né? Ótimo. Eu, desde criança, meu apelido em casa era Chico. Isso é uma coisa muito curiosa, porque eu não permito que a minha esposa me chame de Chico. Porque como ela me conheceu, Marcelo, se ela me chama de Chico, não tá falando com o mesmo cara, né? Mas esse tal de Chico, ele viveu até mais ou menos uns 23 anos, quando ele teve que aceitar que o nome dele era Marcelo. E foi quando eu fui trabalhar, efetivamente, na empresa familiar, e eu lembro que na época, trabalhando com a minha mãe, ela me deu um cartão de visita, Marcelo Wacker. Eu achei aquilo muito estranho, porque antes dos meus 23 anos, se tu me chamasse de Marcelo na rua, eu não atendia. Não era eu. No colégio, me chamavam pelo primeiro nome na chamada e depois até o professor me chamava de Chico, né? Então, isso ficou muito plasmado em mim. Eu, quando fiz intercâmbio nos Estados Unidos, em 77, 78, todos me conheciam por Chico. Casualmente, naquela época, tinha um programa de TV chamado Chico and the Man, então todo mundo me chamava de Chico, e eu fiquei Chico pro resto da vida, né? Então, esse cara coexistiu com o Chico Wacker, coexistiu com o Marcelo Wacker até ao redor dos meus 40 anos, 42, porque quando eu fazia mostras de fotografia, que são uma faceta da minha vida que tu também não conhece, que eu já tive estúdio de fotografia, laboratório, preto e branco, eu assinava Chico Wacker. E é algo que eu tô contando, eu nem estava no script de contar isso, né, mas antes de eu chegar na engenharia de gente, eu preciso me dar conta quem eu sou. E a engenharia de gente é uma síntese da minha jornada pessoal. Não foi uma coisa que aconteceu assim por acaso, não foi uma construção, eu só me dei conta dela e aí eu me apropriei
do que eu hoje chamo de engenharia de gente. Mas a verdade é que, ao redor dos 40 anos, dos 35, eu comecei a me dar conta de que a minha jornada já não era mais a que eu deveria seguir, e aos 40 eu rompi o cordão umbilical, deixei a empresa da família e me aventurei numa carreira solo totalmente incerta. Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, eu só sabia que eu não podia ficar onde eu estava. Como diz um amigo meu, eu não só cruzei a ponte, eu detonei com a ponte atrás de mim e, consequentemente, eu não poderia voltar mais atrás. E, de fato, eu não vou dizer que eu não tive, assim, às vezes eu me perguntava o que eu fiz o que eu fiz, mas eu fiz o que eu fiz porque o meu coração queria. E esse é um dos pilares da engenharia de gente, né? Estar no meu coração. O interessante é que quando eu saio numa jornada de autodescoberta mais profunda do que eu já andava, eu começo a me dar conta que eu tinha que começar um negócio novo. E como meu sobrenome é Wacker, de casa, família, meu avô veio da Alemanha, então Wacker, um nome forte. Aliás, em alemão quer dizer forte, bravo, destemido, então eu sou o próprio. Eu olhei para minha mãe e disse assim: "Bah, mãe, eu preciso me reinventar. Eu vou adotar o Lacroix como nome profissional." E eu trabalhei muitos anos numa empresa chamada Wacker, e eu era o Wacker da Wacker. E aquilo me fuzilava. E por que eu estou contando essa história? Porque eu fiz casualmente essa timeline ontem. Quantos anos cada cara viveu, né? Então o Chico Wacker veio mais ou menos uns 30 anos. Aí viveu com o Marcelo Wacker por uns 20. E aí nasce esse personagem, que hoje é o Lacroix. Tem gente em São Paulo que não sabe que o meu sobrenome é Wacker, só me conhece por Lacroix. E tem amigo meu que já morreu me chamando de Francisco, porque não sabe que o meu nome é Marcelo. Então, é quase assim que uma narrativa, no mínimo, curiosa, né? Então, a engenharia de gente, ela nasce justamente nesse... Tem uma palavra que eu aprendi uma vez e eu gosto de usar, né? Parece culta, mas estou fazendo piada. Regno. Nesse intervalo aí de tempo. Quem me ensinou essa palavra foi o Pierre Weil, num seminário sobre a morte que ele fez aqui em Porto Alegre, que foi muito lindo. Que, aliás, eu vou aproveitar e comentar, ele disse assim, ele fez uma pergunta, né, para o público que estava lá, era aberta a palestra, 2 dias. Qual é o oposto de morte? Todo mundo responde a vida. E ele disse, que tal se o oposto de morte for nascimento, porque a vida é eterna? E aí ele começou a falar desse interregno chamado nascimento, morte, que é o que a gente comumente chama de vida. Então, nesta vida, eu tenho alguns personagens que eu estou aqui descrevendo para vocês, mas o cara que cunhou a engenharia de gente foi o Lacroix, não foi o Wacker. Estou contando a história para ti, Carlos, e vai ficar gravada aqui para os teus ouvintes, mas eu tô contando para mim mesmo essa história, porque a narrativa ela é sempre pessoal e ela remonta a um contexto e dos elementos de quem narra, né? Então, estou aqui contando a minha história e estou me escutando, né? Eu estava fazendo um pós-graduação em gestão de pessoas, estratégias e negócios por duas razões. Primeiro, porque era uma pós-graduação não muito cara, com bons professores, e era o que eu conseguia na época bancar. Eu estava nessa transição de ter saído da empresa da família, que era a minha zona de conforto, para uma carreira solo que eu não sabia onde é que ia parar. Eu estava neste intervalo de não saber para onde as coisas iam. Casualmente, em 2007, a minha casa tinha pego fogo. 2008 eu fiquei absolutamente sem fluxo de caixa, até de contar para os meus irmãos, aliás, causou uma celeuma de família, porque eu estava usando uma poupança comum nossa, até que eu me dei conta que o que estava me incomodando era a vergonha que eu estava sentindo por não ter condições de, aos 48 anos, me manter plenamente, que são os julgamentos que eu carregava contra mim mesmo naquela época, e que depois vieram a se provar totalmente fúteis, porque na realidade a vida carrega uma outra dimensão que naquele então eu não estava conseguindo perceber. Parte desse dar-me conta foi, que nem eu gosto de chamar, uma queima de arquivos, que foi a casa ter queimado, e todos os meus arquivos queimaram, e eu pensei, e agora, José, o que eu faço? Casualmente, José era o nome do meu pai, né, que já tinha falecido. E, casualmente, quem comprou a casa foi ele, né? E agora, José, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou em frente. E aquilo foi uma prova cabal de que eu precisava de muito pouca coisa para poder avançar na vida e que tudo que é de material eu posso reconquistar. O que é interno meu é meu,
E eu carrego comigo e isso ninguém pode me subtrair. Então, foi uma experiência bastante forte, mas muito significativa. Então, eu estava nessa fase e eu precisava me reinventar. Então, estou eu nesse pós-graduação, conversando com um professor chamado Altair Klippel, que, aliás, a semana passada fez 80 anos, mestre e doutor em ciências, em sistemas de produção, pela URGS. Mas um cara de vida, um cara de campo, ele não é um teórico, ele é um prático. E estava dando aula, a gente estava falando sobre toyotismo, Japão, Estados Unidos, e aí eu tinha recém feito em 2008 uma formação de educadores ao ar livre, fiquei 15 dias ao ar livre na Serra do Cipó, em Minas Gerais, com Uau! telefone satelital, caso desse algum perrengue, né, ligar para um helicóptero vir nos buscar. Mas a verdade é que nós estávamos tendo uma experiência muito profunda com nós mesmos. Cada um dos participantes e instrutores dava uma mini aula cada dia. E a aula que esse instrutor deu falava dos 3 P's, que eram produtos, processos e procedimentos. Quando ele falou procedimentos, eu automaticamente li pessoas, porque quem procede são as pessoas. Então, tu tem um produto, serviço, né? Carlos Roios tem um produto ou serviço, ele tem um processo, é uma forma de feitura, e ok, e há um procedimento, mas esse procedimento é procedido por alguém, e eu estava com foco no alguém, né? Não era no procedimento. E aí eu chego na aula, isso foi em fevereiro de 2008, chego na aula em março e encontro esse professor e eu estava com isso tudo muito fresco na cabeça e eu disse, pá, Clipe, eu peraí um pouquinho, falando de sistemas de produção, onde é que está o fator humano de tudo isso, né? Porque no Japão é uma coisa, nos Estados Unidos é outra, ao redor do mundo cada lugar tem uma cultura, e como é que a gente leva isso em consideração? Daí eu disse assim, se tudo tem 3 P's, a saber, produtos, processos e pessoas, vou te fazer uma pergunta, não tem uma engenharia de produto? Eu sabia que tinha, e ele concordou, sim, tem. Hoje se estuda o foco, né, da produção, que deriva para os processos, engenharia de processos. Eu disse, pois é, então onde é que está a engenharia de gente? E ele muito humildemente, aquilo me tocou muito o coração, porque ele disse assim, putz, nunca pensei nisso, né? Tu não quer vir aqui nos explicar? Não me dá um quadro branco com as canetinhas coloridas, eu já saio dando aula, né? Naquele momento eu dei uma mini aula para minha turma, que aliás era uma turma muito bacana. E isso virou meu trabalho de conclusão. Então eu comecei a linkar esses 3 P's da seguinte forma, e eu não sei se eu cheguei a te comentar isso, Carlos, mas a engenharia de gente tem várias camadas. A Sheila que diz, ela é tridimensional. Ela não é um plano x, y. Ela é um x, y, z. Eu vou pegar algo aqui que tu conhece, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas é isso aqui. Isso aqui é um triângulo, é uma piramidezinha, né? E ela é tridimensional. E a engenharia de gente, então, eu olho de cima e vejo todas essas coisas. E se eu olho uma pirâmide é, de 4 faces, eu olhando de cima eu vejo 3 faces. E são as 3 camadas da engenharia de gente que pousam sobre uma quarta. Então tudo se conecta, né? Então, a primeira são os 3 P's, a segunda é uma tríade que me tinha sido comentada uma ocasião e eu fiquei uns 10 anos pensando nisso. Não tenho o menor problema de dizer que eu quando não entendo uma coisa, eu fico, e fico, e fico, até o dia que, agora eu entendi. Então, o que eu escutei foi assim, conteúdo é uma função de forma. E o que quer dizer isso? Olha, se tu tiver uma caixa, e só cabem X coisas dentro, se tu quiser botar mais, não vai caber. Então, conteúdo é limitado pela forma. E aí a próxima frase era, e forma é uma função de propósito. Claro, de acordo com para que tu queres uma caixa, tu vai dimensionar a caixa. E ali vão caber tantas coisas. Por exemplo, uma prateleira onde eu vou colocar livros. Se eu tenho X livros, eu preciso fazer o cálculo de uma prateleira para X livros. Ou vão ficar sobrando livros por aí, né? Então, definindo o propósito da prateleira, eu vou definir o tamanho e vão lá caber os livros que vão caber. Ok. Na vida também é a mesma coisa. Eu só posso fazer algumas coisas, eu não posso fazer todas as coisas. Quais são as coisas que eu sei que eu quero, preciso e intenciono fazer e quais são as coisas que eu não vou fazer. Então, nesse sentido, a outra camada da engenharia de gente é propósito, forma e conteúdo. E aí eu fiquei pensando, que legal, né? Tudo com propósito tem valor agregado. Produto, propósito, valor. Aí me lembra o Simon Sinek nos seus Golden Circles, né? Por isso eu tenho um computador Apple, um computador Dell, tô brincando.
Mas a brincadeira é o seguinte. Aliás, eu vou contar para ti rapidinho. Sabe por que que eu troquei de Windows para Mac? Porque eu queria mudar a forma de pensar. Eu comprei um Mac e instalei o Windows dentro dele. Fiquei 3 anos operando no Windows, até o dia que eu tive a coragem de migrar para o Mac. Acredita isso? Você é a única pessoa que eu conheço que já fez isso. Eu sou o cara, né? Aí eu me encorajei, tava na casa da minha mãe no verão, fui lá assim, não, hoje eu vou migrar, né? Dali pra Eu não cá. sabia nem que era possível você instalar o Windows. Claro, eu peguei um rígido interno grande, né? Fiz uma partição e botei uma partição Apple e outra partição Windows. Enfim, né? Coisa de maluco. Mas a brincadeira é que eu levo um tempo, às vezes, para associar uma coisa com a outra, mas quando cai a ficha, aquilo é para a vida, né? Então, a segunda camada da engenharia de gente é o propósito, forma e conteúdo. Aí eu brincando com isso, e eu conto a história, né? Quantos guardanapos tu desenha até uma ideia ficar pronta? E eu sou o napkin drawer. Eu sento num bar e falo, deixa eu te mostrar a ideia que eu tive aqui. E guardo aquele guardanapo, né? Então eu vou guardando os guardanapos, né? Até que a ideia fique pronta, né? E a brincadeira é que eu associei produto, propósito e valor. E aí eu associei processo, forma e fluidez. Porque como bom ex-engenheiro, que quase fui, e acabei não me formando em engenharia mecânica, mas estudei. Então, o que eu estudei, eu sei. O que eu não estudei, eu não quis estudar, mas o que eu estudei, eu guardei para mim. A ideia é que a fluidez é um indicador de qualidade de processo. As coisas estão fluindo, é porque o processo está ok. Por exemplo, nós estamos aqui gravando, está fluindo, porque o processo está ok. Tu me mandou o link, tu me deixou um áudio, me explicou, eu tenho alguma habilidade, então está tudo funcionando. Mas não tivesse funcionando, o processo não estaria correndo bem e o resultado não seria o desejado. E nós aqui estaríamos estressados porque, putz, não deu certo. Nesses dias, uma amiga nossa, né, foi gravar uma reunião do Zoom, que era para ficar pública no YouTube, e ela esqueceu de apertar o gravar, né? Moral da história, a gente fez 1 hora de conversa e não gravou nada, tivemos que gravar tudo de novo. Porque o processo não estava claro. Simples assim. E aí, quando eu cheguei nas pessoas, eu me dei conta de que as pessoas são o conteúdo. Então eu tenho dito que, seja lá o que eu fizer, ou o que eu promover, o recheio disso tudo são as pessoas. Isso às vezes cria um ruído, digamos, no modelo mental de alguns, mas a verdade é que eu fiz associação de pessoas com conteúdo e a partir daí o engajamento. Quando as pessoas sabem para que fazem o que fazem, elas não têm dúvida. E a minha tese na época do pós-graduação, que eu estava questionando é, por que grupos têm assim conflitos ou não se levam bem, não, sabe? Tem brigas, conflitos, enfim. É porque elas estão quebrando a cabeça em torno daquilo que elas têm que fazer, porque o processo não está claro. E não raras vezes o propósito não está claro. Então elas nem sabem para que fazem o que fazem e saem fazendo qualquer coisa. E aí a confusão se instala e, enfim. Mas o ponto básico, a premissa básica lá atrás era as pessoas são boas. Então, se está tendo algum problema no grupo, volta nos processos. E aí, para validar as minhas teses e hipóteses no campo, fazer uma pesquisa de campo, peguei 5 clientes completamente diversos, né? A rede hoteleira da Accor, casualmente eram meus amigos, dava alguns treinamentos para eles. Não para a Accor inteira, mas algumas unidades da rede Accor. Os hotéis Mercury, por exemplo. Os Novotel, aqui de Porto Alegre, São Paulo. Depois viajei o Brasil para fazer esse trabalho, mas basicamente porque os gerentes eram meus conhecidos e me contratavam independente da Accor. O Centro de Cultura da cidade onde eu nasci, de São Leopoldo. Entrevistei todos os funcionários e fiz um ponto. Uma empresa que trabalhava com couro e depois outros clientes que eu fui mapeando, porque basicamente o que eu queria checar era o nível de consciência do grupo. E olha que interessante. Não sabendo como fazer pesquisa de campo, o meu professor, que aliás é muito bom nisso, vou até citar o nome dele aqui, Paulo Ferreira da Silva, na época me disse assim, Marcelo, faz o seguinte, faz 5 perguntas para mapear processo. Foi ele que montou pós-graduação, então ficamos amigos, tal. E ele me deu essa dica e aquilo foi muito valioso. Quais foram as 5 perguntas? Pergunta primeiro: tem processo? Sim ou não? Geralmente tem, porque senão o cara não estava fazendo nada. Ele até sabe como fazer, mas ele nem chama aquilo de processo. É o know-how dele e ele faz o que ele faz. Daí tu pergunta: o processo está descrito? Sim ou não? E aqui eu vou contar um segredo, né? A maioria das empresas não tem os processos descritos. E agora eu vou contar a terceira pergunta. E se está descrito, está disponível?
Porque isso também acontece. Tem processos, estão descritos, mas não estão disponíveis. Se eu quiser acessar, está no computador do dono. Não está disponível para acesso partilhado, né? Aí, a outra pergunta é, se está disponível, é usado? Porque tem gente que tem as coisas disponíveis, mas não usa. E a quinta é, e se é usado, funciona? Amigo, eu conheço empresa que tem ISO 9000 que não serve para nada. Porque só certifica o processo sem saber para que ele serve, né? Se vai dar resultado Conheço várias. positivo. Enfim, né? Por isso a gente vira mentor de CEO e coisas mais. Porque assim, cara, o que tu tá fazendo serve, e aí a máxima que me remete é faz mais do que te funciona e menos do que não funciona, mas eu tenho que saber o que está funcionando, tenho que saber o que não está funcionando. Então, nesse sentido, essas 5 perguntas me ajudaram a mapear o processo. Agora, olha que interessante. Se tu faz essas 5 perguntas para um grupo de pessoas, ou cliente, ou organização, tu automaticamente identifica o nível de consciência no qual eles estão habitando. E a partir daí, eu consigo fazer a entrada no sistema a partir do lugar onde o cliente está. Não seria apenas indelicado, seria extremamente arrogante eu querer que ele pensasse como eu. Então, o meu grande desafio não é trazer o cliente até onde estou, é eu ir até onde ele está. Porque essa é a jornada. Eu vou pegar ele pela mão e trazer passo a passo para ver até onde ele chega, não até onde eu gostaria que ele fosse. Ariano, impetuoso, isso é desafiador. E essa é a minha jornada de vida. Eu ter a humildade de reconhecer que as coisas não são exatamente como eu gostaria que elas fossem, mas eu consigo compartilhar o meu melhor. E, aliás, o propósito da consultoria em engenharia de gente, basicamente é apoiar pessoas e organizações a encontrarem as suas melhores qualidades para seguirem em frente, seja qual jornada elas estiverem trilhando. Porque, na realidade, eu não estou aqui para dizer que tu é isso ou tu é aquilo. Eu estou dizendo, pô, Carlos, dá conta dessa qualidade que tu tem, usa mais. Tu te dá conta disso aqui que tu tem como característica que é incomum. São coisas que às vezes a gente tem, mas não lança a mão por desconhecimento, medo ou vergonha, como eu gosto de dizer. As 2 grandes limitações do ser humano, medo e vergonha. Enfim, então a engenharia de gente é essa síntese, e aí eu coloquei o recheio, coloquei assim o marshmallow em cima de tudo isso, que é o seguinte, eu tinha que fazer um vínculo, eu queria fazer um vínculo disso com a minha vida pessoal, por isso que eu digo que é uma síntese. Então, das 3 coisas que na época eu gostava muito de fazer, que é aprendizagem vivencial ao ar livre, seminários de autoconhecimento, o desenvolvimento da minha capacidade de cuidar de mim mesmo e ser responsável, me levou a criar ou perceber 3 qualidades que eu poderia, digamos, tipificar para essas 3 atividades, que eu não tenho nenhum problema de dizer o que eram. Eu tinha tido um mentor chamado Terry Tillman, que me ensinou tudo sobre atividades ao ar livre. Eu tive um mentor chamado David Allen, que me ensinou tudo sobre Getting Things Done, o que eu depois batizei de GPS, Gestão Pessoal Simples. E eu venho de uma escola de desenvolvimento pessoal chamada Seminários Insight, que tu conhece muito bem, e eu carrego muito aqueles valores. Eu trouxe a coragem das atividades ao ar livre, como qualidade natural, estar no meu coração, coragem. O compromisso comigo mesmo, comprometimento, que é a base do sistema, de qualquer sistema de produtividade pessoal. E trouxe a vulnerabilidade, que para muitos é uma fraqueza, uma debilidade, e eu digo, vulnerabilidade é uma qualidade dos fortes, porque os fracos nem se apresentam. Porque eu preciso de muita integridade para poder me abrir e reconhecer que fiz algo que não funcionou, de me vulnerabilizar diante de uma certa situação, deixando de lado o medo e a vergonha para ser autenticamente quem eu sou. Entende? Isso foi um processo de anos e eu continuo elaborando e de vez em quando me caem algumas fichas, né? Mas a verdade é que quando eu estou com essas 3 qualidades, que daí eu pensei assim, tá, esse sistema bacana, eu acho que funciona, legal, lente consultiva serve para mim, mas como é que eu faço isso para mostrar para os outros? Eu pensei assim, tá, isso aqui tem vida própria. Agora, quem é que anima isso? Bom, quem anima isso é o cara que empresta sua alma. Alma, latim, né? Então, o cara que empresta a sua alma, que dá o seu melhor, pega essas qualidades, coloca na ponta da chuteira e apoia o sistema. Nesse sentido, eu me dei conta, cara, quando eu estou nesse lugar encorajado, empoderado, aberto, vulnerável e comprometido, eu estou no meu melhor. E aí o líder espontaneamente nasce dentro de mim.
ele surge, ele vem. E te digo assim, tem dias que eu não presto para nada, tá? Então, nesse dia eu não tô espontaneamente líder de mim mesmo. Agora, quando eu tô nesse lugar, o melhor de mim aparece e ninguém me detém, ninguém me segura. E o que que eu digo, que eu gosto de dizer? Eu digo, cara, quando tu tá em grupo, pessoas trabalhando, nem sempre o mesmo cara tem que estar na ponta. Tu troca de posição, casal. De vez em quando um segura a barra, o outro segura a barra numa equipe. Pô, nem sempre o chefe tá bem. Sábado agora um amigo meu teve uma parada cardíaca. Vai ter que botar um marca-passo. Ficou 6 minutos até ser atendido. Ele é um empreendedor. E o negócio dele como é que fica? Entende? Quem é que pega a ponta? Então, se tu não desenvolve essas qualidades na equipe, muito provavelmente tu vai ficar sozinho. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, eu posso ser muito bom. Falando de mim, eu acho que eu sou, mas eu só sou muito bom, eu não sou tudo isso. Porque se eu tiver com alguma lesão física, eu deixei de ser muito bom. Se eu não tiver no meu melhor, em termos de humor, eu já não estou no meu melhor. Se eu não tiver com a minha autoestima boa, eu já não estou no meu melhor. Com quem eu conto? E aí começam as conversas em torno de como desenvolvemos equipes e como nós desenvolvemos as pessoas à nossa volta, porque nós somos falíveis, somos limitados e temos desafios. E não é porque a minha autoestima é boa, porque eu costumo dizer que não é que o meu ego seja grande, é que a minha autoestima é elevada. Mas eu sei dos momentos que eu passei onde eu chorei sozinho. E foram momentos que foram de muito aprendizado, porque na realidade ali eu me dei conta que eu nunca estou só. E eu brinco e digo que estou sempre bem acompanhado. Eu, a minha criança interna e Deus. Você abriu várias caixas aqui já, hein. Mas tem uma caixinha que você abriu muito rapidamente e fale da forma que você quiser, mas despertou uma curiosidade muito grande, porque eu já tinha ouvido essa história, e mais uma vez você é a única pessoa que eu conheço próxima que passou por esse processo de ter uma casa inteira pegando fogo. Porque assim, dá para fazer 1 milhão de analogias, eu não tô falando só do ponto de vista físico, né, mas quando você começa do zero, quando as coisas dão errado, quando sai o chão, as pessoas se perdem, elas se desconectam. Mais do que o ato em si, qual o grande aprendizado de você? Como é que você transformou isso em a resiliência, a antifragilidade? Como é que foi esse processo de crescimento espiritual, humano? Eu não consigo nem me colocar numa situação dessa. Fala: "Deus abençoe a casa, pelo amor de Deus". E tá nas mãos de Deus, ele sabe, mas, então mais do que o ato em si, assim, o que você quiser e como você quiser. E se você não quiser falar, eu não vou falar sobre isso, tá tudo bem. Sabe que eu, eu, eu conto, eu conto a história do incêndio da casa porque me ensinou muito, né? Primeiro porque eu preciso dizer que o único responsável pela casa ter pego fogo fui eu mesmo. Eu sei exatamente o que eu fiz para causar o resultado que causou. Rapidamente vou contar assim. 5 minutos eu tive 5 insights do que eu não deveria fazer e ainda assim eu fiz. Isso acabou, né, levando a casa a pegar fogo de fora para dentro, tá? Não foi de dentro para fora. Eu consegui fazer uma proeza. Eu consegui botar fogo na casa de fora para dentro. Isso tem que ser muito bom, né? Não é qualquer um. Mas a grande história é que eu, isso foi no dia, se não me engano, 14 de maio de 2007, e era dia das mães, e a gente tava frio, eu fiz fogo na lareira, tal, enfim, era um chalé de madeira, e de fato pegou fogo de fora para dentro, né? O que aconteceu é que eu não estava na casa quando ela pegou fogo. Se tivesse eu na casa, não teria pego, tá? Porque eu não teria feito o que eu fiz. Mas enfim. No dia seguinte, quando eu vou atender um cliente, como consultor, eu chego lá, eu tinha um pacto com o cliente, né? Eu ia lá uma manhã ou uma tarde por semana. Eu nunca dizia o dia que eu ia, tá? Era eu que resolvia. Então, ele não sabia que eu estava indo lá na segunda-feira de manhã. Chego eu lá, a secretária diz assim, ó, o fulano quer falar contigo na sala dele. Ué, como é que ele sabe que eu tava vindo aqui? Eu não falei, não combinei nada. Moral da história, eu já tinha ligado para ele para dizer, olha, fala pro cara que a casa dele pegou fogo, né? E aí ele me recebe na sala de reuniões, não foi nem na sala dele, e diz assim, olha, tem uma notícia ruim, não é de saúde, sua casa pegou fogo. Na hora, eu fechei os olhos e eu me lembro, correu uma lágrima e eu pensei assim, deixa eu fazer uma checagem de realidade. E me toquei assim no corpo, né? De olhos fechados.
tá tudo bem, eu tô bem, o carro não queimou, o computador tá comigo, eu tenho algumas roupas, os arquivos, né, enfim, tá tudo bem. Essa foi a minha reação, porque eu sabia o que que eu tinha feito, porque na hora me veio assim: "Pô, isso aquilo que eu fiz deu", e eu não tinha como dizer que foi o fulano, nem Beltrano, sei lá, era comigo a bronca. E eu lembro que naquela semana eu tinha todas as tardes, workshop, eh, com um cliente grande aqui, Rede Brasil Sul de Telecomunicações, famosa RBS, afiliada da TV Globo, num trabalho que nós desenvolvimos com call center naquela época. E eu me lembro que eu contei essa história, eles não acreditaram, acharam que era parte do curso, né? Eu disse assim, bom, tá aqui o meu celular, escuta a mensagem do caseiro, de madrugada. Chico, tua casa pegou fogo, eu já chamei os bombeiros. E por que que eu não sabia dessa mensagem? Porque eu desligo o telefone antes de dormir. E eu não tinha ligado ele até chegar no cliente. Naquela época, menos ainda, né? Hoje em dia a gente está mais conectado, naquela época nem. Mas a verdade é que eu fui, durante toda aquela semana, dar treinamento, não vim ver o incêndio. Na semana seguinte, eu fui para Minas Gerais, para uma cidadezinha perto de BH chamada Florestal, para um retiro espiritual de 7 dias. Moral da história, eu vim ver o incêndio 2 semanas depois. E foi muito curioso, porque no primeiro dia eu vim com um amigo meu e a gente achou rescaldo disso. Porque você tem que entender o seguinte: o que o fogo não destrói, os bombeiros acabam. E eu tô para dizer para vocês que é melhor que o fogo consuma com tudo. Cara, depois tu ficar mexendo naquilo tudo é muito ruim, né? E daí eu venho com esse meu amigo de andar de moto, era fotógrafo também, a gente tinha passagens juntos, a gente revelava juntos, eu aprendi a arte de revelar fotografia preto e branco com a família dele, o pai dele era fotógrafo, e a mãe retocava, então tinha todo um ambiente que me desenvolveu como fotógrafo e quem revelava as fotos, né? Na época do preto e branco. E a gente encontrou os negativos, foto de ex-namorada, deu risada, tal. Assim. Oh, tudo bem. No outro dia eu vim sozinho. Bom, daí eu chorei muito. Daí eu comecei a me dar conta da história que tinha ali, das coisas. E aí, Carlos, assim, ó, sabe aquela frase que a gente diz em inglês, let go and let God? Deixe estar e deixe com Deus, sabe? Volta. Cara, ali eu tive que praticar tudo isso mais um pouco. A única coisa é que eu sabia que o responsável por aquilo fui eu. Era eu. Eu sabia, ninguém precisava me dizer. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, né, que eu conto aqui, vou contar aqui porque isso de fato é curioso. A dificuldade das pessoas aceitarem que eu estava bem foi muito grande. Porque vamos lá, eu estava triste, mas eu estava bem, eu não estava mal. Então eu olhei aquilo tudo de forma responsável, como alguém que assumiu a responsabilidade pelos seus próprios atos e que dali para frente tinha ações corretivas para tomar. Eu não estava culpando ninguém, eu não estava xingando ninguém. Eu tive uma grande tomada de consciência que eu precisava escutar mais a minha intuição e não fazer as coisas rebeldemente. Porque eu fiz algo que eu tive 5 insights em 5 minutos e eu ainda assim não escutei. O que me deixou a saber, né? Uma linguagem muito minha, não estou aqui proselitizando, eu não estava deixando Deus falar no meu ouvido, né? Eu não estava escutando a vozinha do velho. Ou seja, eu estava me ocupando com outras coisas e não estava realmente escutando a voz da intuição. Cara, por que tu fez aquilo? Tu sabia que podia dar o que deu? E deu. O louco é que deu. E quando me deram a notícia, eu disse assim, ai, deu M. E deu. O barato da história é que, casualmente, eu tô nesse lugar onde a casa pegou fogo, tá? Eu tô aqui falando de frente pro computador, se eu olhar aqui em diagonal, eu tô vendo o lugar onde foi o incêndio. Eu criei para mim um projeto ao longo dos anos que foi arquitetura espontânea. Eu fiz um aproveitamento de tudo que sobrou e hoje eu estou construindo uma casa nova aqui no terreno. E confesso que eu aprendi a escutar a minha intuição mais. E confesso que esse foi o grande momento de transformação pessoal, porque eu estava deixando algumas coisas que não me serviam mais para cultivar outras que me serviriam melhor. Sensacional. Gratidão por isso. Antes da gente continuar, tem mais algumas perguntinhas. Como a nossa audiência consegue entrar em contato contigo, saber um pouco mais sobre Lacroix, talvez contratar você, recomendar? Qual a melhor forma? Olha, o LinkedIn, Marcelo Lacroix, talvez seja o caminho mais simples. A engenharia de gente é tão autossuficiente que ela não tem nem site. O meu Instagram é só para postar fotos que eu gosto de tirar.
Eu já disse que quando eu ficar grande eu vou ser que nem tu, né, que é um cara, assim, que produz material de primeira linha, tal. Eu sou muito desleixado, né, nesse aspecto. Acho que o LinkedIn é um bom caminho, e por ali eu respondo e posso, enfim, passar o meu telefone, seguir por WhatsApp. Colocarem no Vimeo dos vídeos, Vimeo Engenharia de Gente, vai aparecer lá alguns videozinhos que eu tive a oportunidade de gravar anos atrás e que seguem sendo atuais pelos seus temas, e eventualmente sirva de inspiração. Eu não sou um cara muito dado a mídias, mas eu confesso que eu estou pensando seriamente e já estou em caminho de escrever um livro junto com a Sheila, um manual de engenharia de gente. De vez em quando eu posto alguma coisa que tenho minutos de, digamos assim, uma fagulha de inspiração, daí eu sento e escrevo alguma coisa no Medium. Tem tanta plataforma, depende a qual está monetizando na época, agora o Substack, enfim. Então lá no Medium tem algumas coisas, às vezes eu traduzo algumas coisas que eu gosto, que vem do inglês, coloco em português até para tornar acessível, além das inteligências artificiais. É isso. Se tem uma coisa, eu até quero comentar contigo, deixar aqui registrado. Outro dia eu disse para um amigo meu, nem sei para quem eu disse, se eu disse para mim mesmo, que às vezes eu converso comigo, eu não quero mais aprender muita coisa, eu quero usar o que eu aprendi. Uma das dificuldades que eu percebo hoje em dia é o acúmulo de coisas que nós temos e quase que uma obrigação de aprender tudo, quando na verdade não é isso. E eu vou dar um exemplo que o David Allen nos deu um dia que para mim fez muito sentido. Para quem se cobra que tem que aprender tudo, que não pode deixar nada passar. Tu vai numa biblioteca, o que que acontece? Tu vai lá buscar um livro, né? Tu não vai ler todos os livros. É isso. Então eu tenho que escolher os livros que eu quero ler. E uma das coisas que eu fiz ao longo de muito tempo eh, foi buscar informação fora de mim. Até que eu me dei conta que eu tinha uma razoável habilidade de fazer síntese das coisas dentro de mim. Então o importante não é o livro que eu leio, é a informação que eu retenho e o que que eu faço com ela. Quando eu digo que a engenharia de gente é uma síntese da minha jornada pessoal, eu ouso dizer que a grande tomada de consciência e o mais autoral possível foi ter convertido procedimentos em pessoas. Naquela época, se tu colocasse no Google 3Ps, não ia aparecer nada. Hoje tem um monte. Mas a verdade é o seguinte, por mais que eu tenha consciência de que as pessoas são o caminho, eu ainda sigo negligenciando o melhor das pessoas. As organizações me mostram isso, eu não preciso fazer muita força. Os meus clientes me ensinam. Eles dizem que cuidam das pessoas, quando eles não cuidam das pessoas. E basicamente por uma razão muito simples. Eu não tenho como cuidar dos outros se eu não cuidar bem de mim. E hoje, aos 65 anos, o que eu mais tenho consciência é que primeiro vem eu. E talvez por isso, Carlos, tenha levado 2 anos para a gente sentar aqui para conversar. E eu estava pensando por que que outro dia eu disse, não, vou entrar lá na tua agenda e vou te mandar uma data para a gente sentar e conversar. Porque eu estava focado em outras coisas. Estava focado na minha casa, que o projeto é meu, eu que estou executando. É um projeto autoral, por assim dizer, não é uma construção convencional, e eu nem sempre encontro mão de obra para fazer as coisas que eu gostaria, então quem tem que fazer isso é eu. Mas está demorando muito tempo? Não. Eu estou tendo prazer no que eu estou fazendo, então não está demorando. Eu não estou levando o tempo em consideração. Eu tenho onde morar, eu não estou na rua. Essa vai ser a minha terceira casa. Tenho um apartamento em Porto Alegre, tenho a cabana onde eu estou falando aqui agora. Que, aliás, esta cabana que restou era a garagem do carro da casa que queimou. Eu transformei em cabana, que fantástica, tem 2 estufas a lenha, tá 0 graus lá na rua, aqui dentro tá 22, sabe? Piso aquecido, tem tudo do bom e do melhor. E a verdade é que não me falta nada. Eu posso dizer que eu me sinto extremamente abençoado e grato por tudo que eu tenho, e posso dizer que eu faço o que eu gosto e gosto do que eu faço, e óbvio, às vezes eu me dou conta que não é só o que eu gosto que eu tenho para fazer, às vezes tem coisas que eu não gosto, que são importantes que eu aprendo a fazer para aprender mais sobre mim, então eu tomo isso como uma escolha pessoal e não como um fardo que eu tenha que carregar. E sim, cuidar de mim passou a ser uma premissa muito importante, principalmente aos 65 anos de idade. Muito bom. Você tangenciou 2 pontos aí que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você. Quando a gente pensa em engenharia
de gente na prática, no dia a dia, nesse desenvolvimento, nas empresas. Você trouxe um ponto que é muito importante, é se cuidar primeiro para poder cuidar das pessoas. Onde você encontra o grande desafio? As pessoas não terem consciência de que elas precisam se priorizar ou não cuidar das outras pessoas. Além desses pontos, alguma outra consideração que você entende que é relevante no, no processo de engenharia de pessoas, de gente? Essa resposta é tão simples que eu até vou tomar um chimarrão antes. Tá ótimo. Então tome seu chimarrão aí para para criar uma expectativa positiva. Bah, Carlos, que a frase mais curta e mais impactante, eu quero acreditar que estava escrito em Delfos, na Grécia, no famoso lugar onde habitava Apolo, e lá estava o oráculo, é o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Bah, eu digo isso assim de um lugar. Nem sempre eu entendi essa frase. Parecia coisa de história grega. E a brincadeira se resume assim: eu tenho duas alternativas. Ou eu olho para dentro ou eu olho para fora. E o que eu percebo, e falo da minha própria experiência, não estou aqui julgando ninguém, é que a minha maior dificuldade foi tentar encontrar fora o que eu tinha que procurar dentro. E deixar de me dar conta que não é porque eu tenho dentro que tem que estar fora. Então, o grande desafio para mim, como diria o filósofo motorista de táxi em São Paulo, pessoa própria. Uma historinha que a Sheila me conta aqui. O cara disse, não, eu, pessoa própria. Eu já tive procurando muitas vezes coisas fora porque eu não sabia que eu tinha dentro. Minha vida foi me levando a me dar conta e perceber que não me falta nada. Não me faltam recursos, inclui aí dinheiro. Eu costumo dizer que a minha avó morreu aposentada como professora com dinheiro guardado na poupança porque ela era sábia. Ela gastava menos do que ela ganhava. E hoje eu vejo empresas, clientes grandes, conglomerados, gastando mais do que produzem, esperando que vai dar tudo certo. Como eu vou dizer para uma empresa, um board e um custo fixo altíssimo, e o que ela está gerando não está dando para pagar a conta? Ou, se estiver gerando para pagar a conta, como ela está promovendo o bem-estar do entorno para além do dono, que é algo que a gente conhece como bem maior. Então, talvez essas experiências todas que a gente está aqui falando e eu estou contando e estou me dando conta, nunca me faltou nada. Quando parecia que eu não tinha nada, ainda assim não faltou nada. Agora, sim, meu ego ficou machucado. Eu lembro uma ocasião, o meu primeiro carro foi um Passat TS 0 km, quando o Passat TS era o melhor carro da Volkswagen, 1978. E como é que as pessoas viam a mim quando eu estava sem carro e sem dinheiro para comprar um carro? Então, a imagem projetada do que eu deveria ser não coincidia com a realidade do meu momento. E o meu exercício foi equalizar isso de acordo com esse é o momento. Então, eu andei de ônibus, eu ganhei caronas, andei de trem, e aqui eu vou fazer uma ressalva. Não como turista na Europa, porque quando a gente está na Europa é bacana andar de trem, é bacana andar de ônibus, é bacana ser turista. Não, eu estou falando aqui no dia a dia, onde andar de ônibus é demérito, não ter carro é demérito, na percepção do coletivo, da forma como eu fui educado ou cresci, no meio onde eu convivi. Então, hoje, a grande história para mim é quanto eu consigo desfrutar maximamente do mínimo que eu possa ter. Ou seja, quão bom uso eu faço das coisas que eu tenho e não das coisas que eu quero a mais. Eu vou fazer um auto aqui da engenharia de gente para um projeto pessoal. Então, uma das coisas que eu aprendi é fazer gestão de projetos. Lembrando que um projeto é um conjunto de ações, mas se eu não souber do que se trata, a informação que eu tenho e o resultado desejado, é muito difícil de associar essa ação a um projeto, porque me falta uma visão. Então, eu criei uma visão de 20 anos para mim. E a visão que eu criei foi como eu quero levar a minha vida dos 60 aos 80. Porque do 0 aos 20 me criaram. E isso é uma narrativa factual. Dos 20 aos 40, eu fui trabalhar na empresa da família. Botei a cara no mundo para ver como é que era operar no sistema de governança político-social que nós temos no Brasil, trabalhando com empresas estatais. Deixa aí os comentários, não preciso adentrar os detalhes. Mas eu tive uma aula de como é que se fazem as coisas na prática, que não se diga assim publicamente. E aí eu rompi com isso. E aí dos 40 aos 60, eu tive que me reinventar.
40 ou 50 eu paguei uma conta que pouca gente paga, e eu sei do que eu estou falando, porque muitos amigos meus não conseguiriam fazer o que eu fiz. Agora, dos 50 aos 60, eu gerei uma riqueza de dentro para fora, olha, bacana, e não de fora para dentro. E aí eu pensei, o que eu quero dos 60 aos 80? E isso me leva a pensar a minha vida de 20 em 20 anos nesse momento. Eu estou com 65, então eu já estou estendendo para 75. E olha que interessante. Tu já escutou falar nas 4 estações da vida? Já te contei? Em 2010 eu fui para a Croácia fazer um curso, conhecer umas metodologias que foram batizadas de a arte, acolher conversas significativas e liderança participativa. Em inglês se chama Art of Hosting Conversations That Matter and Participatory Leadership. Ok. Aí eu encontro um cara mais velho do que eu, consultor dinamarquês, Tolk Miller, e o Tolk me pergunta assim, Marcelo, que idade tu estás? Eu digo, olha, eu estou fazendo 50 esse ano. Bem-vindo ao outono da vida. Eu disse, ok. É que eu trabalho com alguns nativos da costa oeste do Canadá, e eles têm essa visão, que a vida é feita de 4 estações. Então, imaginando um período de longevidade de 100 anos, 25, 25, 25, 25, então tu está chegando aos 50, digamos que tu está terminando o verão e está vindo para o outono. Eu disse, tá, e daí? Olha, eles acreditam que quem chega no outono da vida tem o dever de ensinar aqueles que estão saindo da primavera e entrando no verão, porque é justamente o período que tu acabou de encerrar, acabou de passar. Então tu tem essa experiência. Aquilo foi para mim muito reconfortante, porque eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com jovens universitários, porque eu queria que eles se dessem conta das 4 estações da vida, assim como eu me dei conta aos 50 anos que eu estava chegando no outono. Então, quando eu falo isso e digo que agora estou num projeto dos 65 aos 75, bingo, né? Matemática simples. Eu estarei chegando no inverno. E a pergunta é, como é que eu quero chegar no inverno da vida? Então, a consciência que eu tenho hoje é que tudo que eu faço hoje vai impactar a minha chegada no inverno. Então, com que recursos eu quero chegar lá? Com que saúde eu quero chegar lá? Com que autonomia eu quero chegar lá? Com que habilidades adquiridas eu quero chegar lá? Pensando o quê? Fazendo o quê? Para quê? Lembrando que eu posso não estar aqui amanhã. Meu pai morreu com 43 anos de idade, 4 filhos, chegando em casa, 2 quilômetros de casa. Teve um acidente de carro e veio falecer. Então eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é não estar. A verdade é que é uma piada, né? Tem uma amiga minha no Chile que tem uma irmã gêmea e ela lê as palmas da mão, né? Quando ela viu a minha linha de vida na mão, ela veio falar com a minha amiga, disse, você vai viver muitos anos. E ela veio me dizer, olha, minha irmã acha que tu vai viver muitos anos. Tá, porque a tua linha de vida é muito grande. Então vamos lá, Carlinhos. Vamos dizer que eu vá viver 100 anos. Como é que eu quero chegar lá, não? Então eu estou fazendo cenários, independente se eles vão ou não acontecer, a partir da premissa de que eu preciso estar bem hoje para poder cultivar as coisas que eu quero cultivar, acredito que deva cultivar, para poder chegar nesse período lá na frente, onde de fato eu possa desfrutar de saúde física, emocional, mental e espiritual. Muito bom. Qual mensagem que você deixa para as pessoas? Se você pudesse deixar uma mensagem para num billboard, né, um outdoor, como a gente chama no Brasil, billboard na gringa, né? Uma mensagem para tocar todas as pessoas. Mensagem que você deixa no coração das pessoas. Que mensagem você deixa? E aí eu já te agradeço a sua participação, agradeço a audiência e deixo você fechar o nosso episódio de hoje. Gratidão, Lacroix. Olha, eu que agradeço, eu vou, eu vou deixar a mensagem que me deixa pensando até hoje é conhece-te a ti mesmo. Essa frase me norteia desde quando eu escutei, sem consciência, até agora que eu tenho consciência e sigo escutando ela. E eu sou quem agradeço.